Está no ar o Jornal Breve com Solano Manuel. Boa noite, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. 13 de outubro de 2017. Hoje você vai acompanhar a economia real com André Martins. Coutinho diz que negócios entre BNDES e JBS foram lucrativos para o banco. E outras notícias no Giro Breve. O endividamento das famílias aumenta risco de crise, alerta FMI. O aumento do endividamento das famílias impulsiona o crescimento econômico no curto prazo, mas aumenta o risco de uma crise financeira no médio termo, disse nesta terça-feira, dia 3, o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O endividamento das famílias continua crescendo na última década, apontou a instituição em um informe anterior à sua reunião anual da próxima semana, em Washington. O FMI estudou a relação entre a dívida das famílias, o crescimento e a estabilidade financeira, através de uma amostragem de 80 economias desenvolvidas, entre elas Austrália, Dinamarca, Suíça e Holanda, e de países em desenvolvimento, como Argentina, Bangladesh, Egito, Malásia e Tailândia. A dívida das famílias e o acesso ao crédito podem sustentar a demanda, mas um alto nível de endividamento pode gerar desequilíbrios financeiros, alertou o FMI. E a acumulada de 3 a 5 anos, a dívida das famílias eventualmente pesa sobre o crescimento e aumenta a probabilidade de uma crise financeira e bancária, completou. O FMI usou como exemplo a crise financeira mundial para explicar que o endividamento elevado dos consumidores pode levar a longas recessões. Esses efeitos negativos são mais gritantes nas economias avançadas, nas quais a dívida das famílias é mais alta do que nos países emergentes, onde a contribuição das dívidas das famílias e do mercado de crédito é mais fraca, observou. Apesar de a proposta da dívida em relação ao Produto Interno Bruto, PIB, ter diminuído nos Estados Unidos e no Reino Unido, depois da crise de 2007 e 2008, em muitos países europeus como Islândia, Irlanda, Portugal e Espanha, e nas nações balcânicas, ela continua alta, disse. Esse percentual também continua se expandindo em outras economias desenvolvidas, como Austrália e Canadá, alertou. Em algumas economias emergentes, como Chile, China, Malásia, Tailândia, Paraguai, Polônia e alguns países da Europa Central e Meridional, a proporção da dívida aumentou muito rapidamente, de 10% do PIB em 2005 para 60% em alguns casos. O FMI ressaltou a importância de contar com instituições sólidas e políticas adequadas para eliminar este impacto, e defendeu uma regulamentação financeira e uma supervisão mais eficazes em menor dependência de financiamento externo, bem como taxas de câmbio flexíveis e a redução das desigualdades de renda. Bom, esta é uma notícia que eu peguei para vocês do site de economia do UOL de hoje, para vocês fazerem uma comparação. Tudo isso que o FMI diz é justamente o que está acontecendo no Brasil. E isso explica por que nós estamos nessa crise econômica tão grande. Não tem segredo, não tem dificuldade de entender isso. Os governos, quando querem construir a economia de um país, não só no Brasil, mas em muitos aí, a forma mais rápida de construir, de aumentar, promover o crescimento da economia é com o endividamento da população. Ou seja, liberando crédito para que o povo possa consumir com o dinheiro que ele não tem. Então você empresta o dinheiro, o cara compra e tem o seu bem lá. E gerou uma certa aumento na economia, mas isso a médio prazo é danoso para a economia, porque a população se endivida, não tem mais tem que pagar uma dívida e não sobra dinheiro para outro tipo de consumo. Então isso na verdade é nocivo para a economia, como o FMI identificou. E é o que aconteceu com o Brasil. Foi liberado muito dinheiro para o povão comprar e hoje está todo mundo endividado e a economia estagnou. A contramão, o jeito certo de fazer seria não liberar dinheiro para o consumo, mas liberar dinheiro para a indústria, para pesquisas, para desenvolvimento, para investimento em outros parques industriais, gerando assim emprego e dinheiro verdadeiro entrando no mercado. Só que isso é mais difícil, não gera votos, não aparece
imediatamente em 4 anos, que é o tempo que dura um mandato presidencial, ou de governador, ou de prefeito. Então isso não aparece, não gera votos. Então por isso que eles nunca fazem. E quem paga o pato é a população. E pelo que vi aqui, não foi só no Brasil, não. Em muitos lugares isso acontece. Começou a diminuir nos Estados Unidos e Inglaterra, porque esses não são bobos, né? São diferentes da gente. Eles veem que lá no fundo, lá na frente, o carro vai bater numa barreira, então mete o pé no freio agora. Esse foi o nosso comentário de hoje. Obrigado, André Martins, e até semana que vem, se Deus quiser. EPC, Coutinho diz que negócios entre BNDES e JBS foram lucrativos para o banco. O ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômica, BNDES, Luciano Coutinho, disse nesta terça que o resultado econômico da BNDES com o grupo JBS foi positivo e que as decisões do banco relativas à disponibilização de créditos para empresas são feitas de forma colegiada, seguindo critérios de avaliação supervisionados em várias etapas por técnico do quadro do banco. O executivo está sendo ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS, criada para investigar os contratos da empresa com o BNDES no período entre 2007 e 2016, quando Coutinho era o presidente da instituição. Além de acordo da delação premiada firmado pelos executivos da companhia com o Ministério Público. De acordo com o executivo, entre os elementos que justificaram a liberação de crédito para a JBS fazer aquisições no exterior, estava a crise pela qual passavam os Estados Unidos, o que resultou em oportunidades de aquisições de empresas do setor de proteínas a preços bastante vantajosos. A BNDES Par é uma sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Por meio dela, o banco atua na compra e venda de ações no mercado financeiro. Coutinho disse ter sido necessário mais de um ano apenas com tratativas antes de o negócio com a JBS ser formalizado. Já a aquisição do grupo frigorífico Bertin pela JBS não foi, segundo Coutinho, por razões de dificuldades. Veja agora outras notícias, por razões de dificuldades enfrentadas pelo grupo. Nesse caso, foi uma maneira de evitarmos que um grande grupo entrasse em dificuldades, o que ameaçaria milhares de empregos. Agora sim, giro breve. G1 Bem-Estar. Pular o café da manhã dobra o risco de arteriosclerose, diz estudo. Cientistas estudaram durante 6 anos 4.000 trabalhadores de meia idade residentes na Espanha. BBC Brasil. Estados Unidos registram 273 tiroteios em massa nos primeiros 275 dias de 2017, diz a associação. O americano Stephen Paddock disparou tantos tiros de seu quarto de hotel que a leve fumaça que costuma subir após o uso de uma arma de fogo foi tão intensa que disparou alarme de incêndio, o que teria sido estopim para que o atirador tirasse a própria vida. MMA. Miesha desaprova duelo e diz que Honda seria assassinada por Cyborg. Aposentada, Cupcake vê luta sem sentido, elogia brasileira e critica técnico. Tempo para Itapeva. Veja no Clima Tempo. Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. A máxima é 27 e a mínima é 13. O Jornal Breve termina aqui. Siga nas redes sociais, obrigado pela sua audiência e até amanhã.